E aí, meus filhos, como vocês estão? Como vocês têm passado esses dias? Vocês estão bem? Na medida do possível, né? É importante que vocês se esforcem para manter a saúde física e mental esses dias aí e vão aguentando enquanto a coisa não melhora. Bom, até agora parece que a gente teve só 2 aulas, né? Então é bom a gente começar a dar uma andada mais enérgica nessas próximas aulas, porque senão acaba o ano e a gente não acabou os nossos conteúdos, né? A gente não acabou a apostila. Nós vimos até agora, então, nesse segundo bimestre, só o Heráclito e o Parmênides, principalmente esses dois, né? E as suas ideias que ainda estão na era pré-socrática da filosofia, entre os primeiros filósofos, mas eles já estão saindo um pouco, quer dizer, o Heráclito ainda está imerso naquela questão da cosmologia. O Parmênides ele se desloca um pouco, ele muda um pouco o foco do problema, ele não vai mais buscar um elemento primordial ou a razão de surgir do universo, ele vai olhar para o universo e tentar dizer o que ele é, o que é o ser, o que são as coisas, enfim, e aí ele levanta aquelas características do ser uno, eterno, imutável, indivisível, pleno. E o Zenão, ele é um cara que vai tentar justificar, vai tentar explicar racionalmente a razão do ser eterno, imutável, indivisível e tal e tal. A constante permanência das coisas, né? A nunca transformação delas, porque esse ser, ele é imutável, não é? E ele faz alguns exercícios de razão para provar a imutabilidade do ser, a sua indivisibilidade, a constância do tempo, enfim. Talvez eu peça para vocês fazerem uma atividadezinha sobre os paradoxos do Zenão e tem um textinho sobre isso na apostila de vocês. O Zenão argumenta que, ainda que a gente perceba a mudança, o tempo e o devir na realidade, essas percepções, elas nos chegam, elas nos são fornecidas pelos sentidos, que são imperfeitos e nos afastam da verdade. Porque a experiência dos sentidos não resiste à avaliação da razão, ao pensamento do ser. As experiências vividas são irracionais, elas nos dão a impressão do não ser, que não existe, que não é admissível pela razão. As experiências, então, elas são fonte das nossas opiniões, elas não são pensamento. As experiências que derivam dos sentidos, das nossas sensações, da nossa percepção sobre o mundo, elas são fonte das nossas opiniões, tá? Não são pensamento, não são a verdade, elas nos afastam da verdade. E a verdade só é acessível através da razão, do pensamento, que necessariamente é pensamento do ser. Como assim? O Zenão, seguindo os passos do Parmênides, que fez a escola eleática, né, que eu devo ter comentado com vocês, se eu não comentei, precisava comentar, estava errado, estou comentando agora, se eu comentei muito bem, é isso mesmo. Essa escola eleata foi inaugurada pelo Parmênides. E por que tem esse nome? Eleata é de Eleia, porque o Parmênides era de Eleia. E toda vez que eu falo de Eleia, eu penso em Geleia. Mas é Parmênides de Eleia, então ele fundou essa escola eleática. E o Zenão era um desses fervorosos seguidores. E de acordo com essa escola, de acordo com esse raciocínio do ser eterno, imutável, indivisível, a razão está relacionada com o ser. E os sentidos, então, estão relacionados com o não ser. O Parmênides ele abandona a busca pelo elemento primordial, pelo princípio explicativo em um elemento em particular e parte em busca da investigação do ser em si, do universo, da essência do próprio universo, da vida e das coisas todas. Pela sua lógica, ele separa o ser do não ser e identifica o não ser aos sentidos, ao passo que o ser corresponde à razão. Então tem essa distinção, essa separação. O não ser ele é perceptível, a gente tem a impressão do não ser de acordo com os sentidos, mas a razão nos atesta que só o que existe é o ser e o não ser não existe. Então o não ser que a gente tem a impressão que existe por causa dos nossos sentidos que são imperfeitos é uma farsa, uma enganação.
Então, o ser ele só pode ser apreendido pela razão. E os nossos sentidos são fontes de equívocos, de enganos, de engodos, de ilusões irracionais. Se o pensamento e o ser estão intimamente e necessariamente relacionados, porque o ser só é acessível pelo pensamento, pela razão, e o ser é uno, eterno, imutável, indivisível e pleno, então todo pensamento é pensamento do ser. Porque qualquer coisa que eu venha a pensar pertence ao ser. Então todo pensamento é pensamento do ser. Só o que se pode pensar é o que há, é o que é. E tudo o que é o ser. Porque o ser é, afinal de contas. Já conversamos sobre isso algumas vezes, né? Disso depreende que eu não posso pensar em nada que não é e que não existe. Eu não posso pensar no não ser. O não ser, ele não pode ser atingível pela razão, ao passo que o ser só pode ser atingível pela razão. Da mesma forma como eu não posso pensar no não ser, eu não posso dizer nada sobre ele, porque não tem nada a dizer sobre algo que não é nada, não é? Então, o pensamento e a linguagem exprimem necessariamente o ser. Por conseguinte, pensamento, ser e linguagem são a mesma coisa, e todo pensamento é pensamento do ser. Aqui surge mais um problema. O Gorgias de Leontino, um filósofo mais para frente, ele recusa completamente essa ideia de que todo pensamento é pensamento do ser. Porque a gente pode pensar em coisas que não existem. Por exemplo, homens voando, pessoas fazendo coisas que não são próprias de seres humanos e objetos inanimados fazendo coisas que não são próprias de objetos inanimados. Por exemplo, essa lamparina aqui criar bracinhos e começar a me bater. Ou essa caneca que eu estou apoiando no meu celular, empurrar meu celular e derrubar ele em cima do computador. Ou, sei lá, esse quadro sair da parede e cair em cima da minha cabeça. Objetos inanimados são objetos inanimados, certo? Eles não possuem vida. E, no entanto, a gente pode imaginar essas coisas. Animais falando e animais não falam. Enfim, então essa é a crítica do Gorgias de Leontino a dizer que nem todo pensamento é pensamento do ser, porque não é possível, a gente pode pensar em coisas que não existem. E aí surge então um questionamento, se a gente faz essa associação necessariamente entre ser, pensamento e fala, então tudo que a gente pensar ou disser vai ser necessariamente verdadeiro? Não. Acontece que o pensamento e o ser têm algumas regras e não se deixam contaminar pelas contradições e pelos erros dos sentidos. Os eleatas, eles procediam com regras do pensamento que não foram abertamente formuladas por eles, não foram completamente explicadas, explicitadas. Mas o Aristóteles vai dar contornos mais nítidos para esse pensamento depois. Muito embora eles já faziam uso dessas mesmas regrinhas, eles só não explicaram o funcionamento dessas regras. O Aristóteles vai resgatar isso depois e explicar melhor. Em todo caso, eles consideravam o princípio da identidade e o princípio da não contradição, e uma regra desencadeia a outra. Pelo princípio de identidade, o que é deve ser permanentemente idêntico a si mesmo, nunca se transformando em outra coisa. E isso remete ao ser do Parmênides que a gente vem falando até agora, né? Então, o pensamento opera com essa regra esse princípio de identidade. O que é, e não pode ser o que ele não é. Então, o que é sempre idêntico a si mesmo, certo? Ele nunca se transforma em outra coisa. Desse princípio decorre a regra de não contradição. Se o ser é sempre idêntico a si mesmo, ele é a negação do seu contrário. Não se pode atribuir ao ser o não ser. Então, todo pensamento que decorre desses dois princípios é a própria manifestação do ser. Ignorando essas regras, o pensamento sofre a interferência dos sentidos e assume a ilusão do devir no lugar do ser. Aí que surge o erro, e daí que decorre a simples opinião, que nos afasta da verdade, e não o pensamento. Porque o pensamento é legítimo, ele é sempre pensamento do ser, que decorre dessas duas regras de identidade e de não contradição. Ainda no período... Então está exposto esse pensamento, primeiro do Heráclito, aí do Parmênides, essas regrinhas que baseiam, fundamentam a teoria do ser do Parmênides, dessa ontologia inaugurada por ele, o estudo do ser enquanto ser. Ainda no período pré-socrático, houveram tentativas de conciliação entre o ser e o devir. Porque, aparentemente, essas duas teses elas são autoexcludentes, né? Uma nega completamente a outra, conduzindo a filosofia a um impasse. E agora?
Esses dois caras expuseram as suas teorias de maneira muito elaborada, bastante articulada, e parece fazer sentido. As duas coisas fazem sentido, mas um é completamente oposto ao outro. Quer dizer, os dois não podem fazer sentido igualmente, né? Ou um está certo e o outro está errado, ou o outro está certo e um está errado. Não pode estar os dois certos. O Heráclito ele pensa no vir a ser sem fim, no eterno devir, a mobilidade universal que inscreve o não ser no ser e o ser no não ser. É aquela coisa de que todos os seres carregam em si a semente do não ser, que eles estão sempre se transformando em algo que ele não é. E por isso existe o constante vir a ser, que as coisas vêm a ser algo que elas não são. Então, em constante transformação, o tempo inteiro, infinitamente, para sempre. E essa é a única regra do universo, a inconstância, a transformação, a mudança, o constante devir. Já o Parmênides, ele pensa o ser como uno, eterno, imutável, indivisível e pleno, negando todo tipo de mudança ou transformação, por razões que nós já explicamos e fundamentamos melhor na última aula. Para o Heráclito, a realidade está nas mudanças do mundo. Para o Parmênides, a relação entre o pensamento e o ser renegam as transformações do mundo e consequentemente, esse devir, o vir a ser. Como os dois embasam suas argumentações numa lógica muito bem fechadinha dentro de si, os últimos pré-socráticos, que são esses que a gente vai ver agora nessa aula, eles vão tentar conciliar esses dois conceitos, considerando os dois como corretos, mas tentando minar as contradições entre eles. Vão tentar juntar essas duas coisas e apagar o que dá pau entre essas duas teorias. Ou conciliar essas coisas, enfim, dar uma ajeitadinha ali para fazer caber na mesma forma. Que aparentemente é completamente inconcebível, né? Porque elas são frontalmente opostas. Uma nega absolutamente a outra. Em linguagem filosófica, eles vão tentar prosseguir com a ontologia recuperando a perspectiva cosmológica. Vão tentar estudar a essência do ser e do universo, que é a ontologia, sem desconsiderar a fugacidade das coisas e a multiplicidade das coisas, considerando que existam coisas diferentes entre si e que continuam se transformando com o tempo. Esse tempo que desde já é aceito pela razão no conjunto da realidade. Não para o Parmênides. O Parmênides renega essa ideia de tempo, porque o único tempo que existe é o eterno presente, já que nada se transforma e tudo permanece, não é? O tempo aparece para o Heráclito, para o devir, para as mudanças, para a inconstância, certo? O primeiro desses caras que tentou conciliar as ideias dos dois foi o Empédocles de Agrigento, lá no século V a.C. Todos eles são mais ou menos contemporâneos. Ele concordava com Parmênides que nada surge do nada, as coisas não podem surgir do nada. E algo que existe não pode deixar de ser e passar a ser nada. Aquela ideia do Heráclito do ser passar ao não ser e do não ser passar ao ser, no ato do nascimento ou da morte, isso ele acha que é uma besteira tremenda. Isso aí está errado mesmo. Então ele compra a ideia do Parmênides, que nada pode surgir do nada. E o que existe não pode passar a ser nada, certo? Mas ele também considera que as coisas mudem. Ele considera que as transformações ocorram. O que o Parmênides já vai negar. Fala, não, nada muda, cara, nada muda, tudo permanece sempre. Então, o Empédocles de Agrigento, ele considera as mudanças e as transformações, ao mesmo tempo em que considera a existência de um ser que seja eterno e imutável. Como que ele vai trabalhar com isso? A diferença dele está aqui. Ele considera a existência de 4 elementos primordiais e não um. Para o Parmênides só existe um ser, que é o ser. Ele é uno, indivisível, eterno, imutável, tarará. Para o Empédocles de Agrigento existem 4 elementos primordiais, que são o ar, a terra, o fogo e a água. E todas as coisas são feitas da mistura desses 4 elementos em proporções diferentes. A concepção e a morte, a transformação das coisas, é só a agregação e desagregação desses elementos. A vida e a morte, né? Quando eu digo concepção, é a vida, é o ato de conceber. Tudo isso é feito da combinação desses elementos em proporções diferentes. Do ar e do fogo, da água e da terra.
Desse modo, o nascimento e a morte não ferem as regras da razão se forem concebidos como mistura e dissolução desses seres eternos e indestrutíveis. Esses elementos, aliás, são eternos e indestrutíveis, tá? Porque os seres em si são eternos e imutáveis, sempre idênticos a eles mesmos. O fogo nunca vai deixar de ser fogo, o ar nunca vai deixar de ser ar, a terra nunca vai deixar de ser terra e a água também não. O que explica a diversidade das coisas que a gente vê no mundo é a diferente proporção com a qual eles se organizam. Então, o Empédocles de Agrigento, ele concorda na existência desse ser eterno, imutável e indivisível, só que ele vai identificar esse ser com 4 elementos primordiais, que são esses que são sempre iguais a si mesmos, mas o que explica o devir, o que explica a transformação, o que explica a pluralidade de coisas, o que explica essa realidade que a gente vê e percebe como mutável e efêmera e fugaz, é a ordem, a proporção com a qual esses elementos se combinam entre si. E todas as coisas são feitas desses 4 elementos. Todas as coisas são feitas da mistura desses 4 elementos em proporções diferentes. Mas como ou por que esses elementos se combinam em diferentes proporções e o que dita essas proporções? Ele vai dizer que existem 2 forças cósmicas, uma de atração e uma de repulsão, o amor e o ódio, respectivamente. O amor é a força de agregação, de aglutinação, e o ódio é a força de separação, de repulsa. Bom, no início havia o domínio absoluto do amor. O que isso quer dizer? Que havia uma força de atração suprema entre esses 4 elementos. Todos eles estavam aglutinados numa esfera com a mesma proporção. Tinha a mesma proporção de fogo, ar, terra e água em uma esfera. E ela era mantida, unida, por causa da força do amor, que é essa força de aglutinação suprema, certo? Pela ação do ódio, que é a força de repulsão, de afastamento, esses elementos foram se separando, se desaglutinando, e aí foi que se formou o universo. Porque esses elementos separados, eles foram se misturando em proporções distintas, diversas, diferentes. Então, o universo se formou, ele surgiu da dissolução da totalidade plena dos elementos em vários pedaços distintos. Mas a força do amor, ela está sempre agindo no intuito de promover a totalização cada vez mais ampla, levando a total aglutinação da esfera plena de novo, com o fim do universo. Então, uma vez que todos esses elementos são aglutinados mais uma vez pelo amor numa esfera única, acaba o universo, né? Porque todas as coisas vão se desmaterializar para voltar para essa esfera única de amor e atração suprema, enfim. Só que aí o ódio, por sua vez, torna a despedaçar essa esfera, desaglutinando os elementos primordiais ainda mais uma vez. E esse ciclo segue ad eterno. Ele vai se repetir para sempre. Pelas forças inexoráveis de atração e repulsão do amor e do ódio, aglutinando e separando esses 4 elementos primordiais igualmente infinitos, plenos e imutáveis na sua essência. De acordo com Empédocles, todas as coisas são feitas pela mistura desses 4 elementos em diferentes proporções. Por exemplo, uma árvore tem uma maior proporção de terra na sua concepção, por isso que ela é mais sólida, ela é mais firme, ela é mais rígida. Um peixe tem uma proporção maior de água, um pássaro tem uma proporção maior de ar, na sua concepção, entendeu? E isso explica, então, a diversidade de seres e as suas características distintas uns dos outros. A morte nada mais é do que a desagregação dos elementos que compõem um determinado corpo, e a vida, a aglutinação desses mesmos elementos. O Anaxágoras de Clasômenas, ele parte de um pressuposto parecido com o do Empédocles, mas tem laços diferenças, né? Senão seria a mesma coisa, não valeria a pena nem falar dele. Ainda na tradição esses caras todos ainda estão na tradição pré-socrática das cosmologias, eles ainda estão tentando explicar a razão e o surgimento e a organização do universo. Percebam, o Heráclito e o Parmênides, eles dão um passo meio para trás, eles meio que observam esse cenário todo meio de longe, não é? E aqui
esses últimos pré-socráticos, ainda na tentativa de explicar o universo, ainda na tradição das cosmologias, portanto, e lembram que as cosmologias era a tentativa de explicar o universo de maneira racional, sem recorrer aos mitos e, portanto, deixando para trás as cosmogonias, dando lugar às cosmologias. Pois bem, esses caras aqui ainda estão nessa tentativa, né? Ainda buscavam um elemento primordial para entender a formação e a ordenação do universo. Então, o Anaxágoras de Clazômenas, ele também acredita nessa essência imortal, eterna e plena do ser, mas não na sua unidade. E, diferente do Empédocles, que considerava 4 elementos primordiais, por Anaxágoras existem infinitos elementos que compõem todas as coisas. Esses elementos são eternos, imutáveis e etc. Mas eles são muito diminutos, eles são minúsculos, não dá para enxergar esses elementos primordiais, que são infinitos. E por pequenos que sejam, eles sempre podem se dividir em outras partes iguais, podendo se dividir indistintamente e para sempre, mas sempre conservando as suas características principais. Eu posso pegar esse elemento primordial e dividi-lo quantas vezes eu quiser, e ele nunca vai sumir, ele nunca vai diminuir, ele nunca vai se tornar menor do que ele é, e ele nunca vai deixar de ser o que é. Porque ele conserva aquela composição do ser do Parmênides. Ele é eterno, imutável, indivisível. Quer dizer, indivisível no sentido de que eu não posso diminuir uma parte dele, né? A esses elementos, o Anaxágoras dá o nome de sementes, ou homeomerias. E essas sementes são infinitas em quantidade e em qualidade. Elas meio que têm diferenças entre si. Já explico. Quando essas sementes se agrupam, surge a vida, certo? Parecido com o Empédocles. Mas agora esses elementos são infinitos, tá? Não são só 4, não é só ar, terra, fogo e água. Tem infinitas sementes, infinitas homeomerias, que se misturam indistintamente também. Então, quando essas sementes se juntam, surge a vida. Quando elas se desaglutinam, o ser que era composto por elas morre, deixa de existir. Mas as próprias sementes não morrem, elas só se separam e depois tornam a se agrupar novamente. O que determina o agrupamento ou a repulsa das sementes é uma força externa que ele vai chamar de nous. Eu não sei como pronunciar isso, vou deixar escrito aí para vocês como é que ele escreveu. É um princípio inteligente exterior às coisas. É a razão, é o próprio pensamento que organiza essas homeomerias e vai determinar a forma como ela se organiza, como ela se agrupa, como ela se aglutina ou se desaglutina, como ela se aproxima ou se afasta umas das outras. Originalmente, todas as sementes elas estavam agrupadas numa totalidade indistinta e por isso mesmo todas elas carregam em si todas as qualidades existentes no cosmos, mas em proporções diferentes. Então, elas são todas iguais, mas são diferentes ainda assim. Tipo assim, todas elas têm a mesma configuração inicial, mas cada uma delas se destaca em alguma dessas configurações. Como assim? Cada semente tem uma especialidade, mas carrega em si todas as características de todas as coisas do mundo. Dessa forma, a síntese desse pensamento do Anaxágoras é de que tudo está em tudo. Todas as coisas estão em todas as coisas. Ou todas as coisas fazem parte de todas as coisas. Disso depreende, a gente pode dizer que todas as coisas carregam em si a semente de todas as outras coisas, que elas não são, apesar de elas serem, né? Porque esse elemento primordial, essas homeomerias, elas são todas as coisas ao mesmo tempo, só que elas se manifestam de maneira singular. O que traz aquela ideia do Heráclito, de que o ser carrega em si mesmo a semente do não ser. Ele sempre se transforma no seu contrário, no seu oposto. Pelo constante devir, pela constante transformação, que é a única regra do universo, aquela chama primordial, o combate, não é? Então, o Anaxágoras, ele considera infinitos elementos que podem se misturar, se amalgamar pela força dessa razão externa de inteligência ordenadora que é o nous.
mas que, no entanto, esses elementos são infinitos, sempre iguais a eles mesmos, imortais. Então aqui a gente tem uma certa conciliação entre o ser e o devir, não é? Aliás, esse caminho todo esse caminho todo se propõe a conciliar o ser com o devir. E aqui a gente está vendo ideias mais ou menos parecidas até, não é? Só que a primeira considerava 4 elementos primordiais com 2 forças universais, 2 forças cósmicas que ordenavam aquela aglutinação ou separação. E aqui, no segundo momento, com o Anaxágoras, a gente tem infinitos elementos que são todos iguais entre si, mas que se manifestam de maneira diferente, porque eles têm cada um uma especialidade, por assim dizer, e eles são organizados por uma razão externa, pelo próprio pensamento, pela própria razão que ordena a vida. E aí então a gente parte para o último conjunto, para uma última tese, né, uma última teoria, que é tratada por uma dupla na realidade, na postura de vocês, o Leucipo e o Demócrito. O Demócrito de Abdera. O Demócrito era aluno do Leucipo. E a gente não consegue distinguir, não consegue dizer quem foi que pensou o quê, né? A gente sabe que o Leucipo era mestre, era professor do Demócrito, e eles seguiam essa mesma linhagem, tá? Essa mesma teoria, essa mesma linha de raciocínio. Mas qual dos dois disse o quê, a gente não consegue distinguir. Pelas fontes que nos legaram, né? Pelos escritos que nos sobraram desses caras, pelas obras que a gente estuda deles. Esses dois são, então, o que a gente vai chamar de fundadores de uma teoria atomista, que parte um pouco dessa ideia pressuposta pelos dois anteriores, mas que tem lá as suas distinções também. Para eles, a unidade primordial do universo é o átomo. Para eles, a unidade primordial guarda semelhanças com os elementos primordiais do Empédocles, ar, terra, fogo e água, e com as homeomerias do Anaxágoras, porque considera a multiplicidade de seres, e também conserva a imortalidade, a eternidade, a invisibilidade do ser do Parmênides. Então percebam, a gente tem uma amálgama aqui, uma junção de todas essas teorias que foram expostas até agora. Quer dizer, o Demócrito está concordando com a multiplicidade de seres que é averiguada, que é avaliada, que é exposta pelos dois anteriores. E considera também essa essência do ser como o eterno, imutável, indivisível, por aí vai. Que foi inaugurado pelo Parmênides com o início da ontologia, né? Então o que tem de diferente? Mas, comparado com as duas últimas teorias que a gente acabou de ver, essa atomista do Demócrito é que mais se aproxima da concepção eleática do ser do Parmênides. Eleática, porque da escola eleata do Parmênides de Eleia, tá? De Eleia. E por que ela é mais próxima do Parmênides? Porque ela trata essa unidade universal, essa unidade primordial, o átomo, de forma quantitativa e não qualitativa. Os átomos são todos iguais, idênticos entre si e entre todos os outros. Diferente dos elementos do Empédocles, que tinham diferenças, inclusive eles eram caracterizados pelas suas diferenças, né? Eram 4 elementos primordiais, a água, o fogo, o ar e a terra. E do Anaxágoras de Clazômenas, esses elementos, né, essas homeomerias, elas têm diferenças, ainda que elas carreguem em si todas as configurações de todas as coisas, elas tinham especialidades, elas se destacavam em um determinado aspecto. Por exemplo, as homeomerias que formam o grão de milho, elas se destacam na essência do grão de milho. As homeomerias que compõem os ossos, a pele, os músculos, a carne, a matéria, ela é diferente nas suas proporções das homeomerias que compõem a água, ou a madeira, ou enfim. Então essas homeomerias, elas têm especialidades diferentes, tá? Agora, os átomos, não. Os átomos são todos iguais, iguaizinhos uns aos outros. Essencialmente eles são iguais. Eles podem variar
na forma, no tamanho e na velocidade. Mas na sua composição, na sua substância, na sua essência, os átomos são todos idênticos. E cada um deles é também eterno, indivisível, imutável e pleno. E aqui o átomo, ele é indivisível, ele é a menor unidade possível. Não se pode dividir o átomo, porque ele é a menor coisa que existe. Inclusive, átomo é disso mesmo. A palavra átomo é de de negação, e tomo, de parte, de divisão. Então é algo que não se divide, é indivisível. Mas essa teoria, ela, ainda que seja a mais próxima do ser do Parmênides, ela se distancia do ser do Parmênides, porque esses átomos são muitos e separados. E pelo Parmênides, o ser é uno e pleno, né? Tudo que existe é ele, certo? Ele difere também daqueles elementos primordiais unidos pelo amor ou pelas homeomerias primordialmente agrupadas num pleno indistinto, posteriormente posto em movimento e organizado pelo nous. Porque para o Demócrito, tudo que existe no universo é o átomo e o vazio, a matéria e o espaço para essa matéria se mover. Porque se tudo fosse matéria, ela seria imóvel, né? Como propõe o Parmênides, porque ela não teria espaço para se mover, uma vez que ela ocupa todo o espaço, não é? E ele desconsidera a existência de um espaço exterior, porque isso desembocaria na existência do não ser, porque o ser é tudo o que é, e se existe algo que está fora dele, não existe nada que está fora dele, porque ele é tudo que é, tá? Então é por isso mesmo que ele é imóvel, porque ele não se move porque não tem onde ele se mover, porque não existe nada fora dele. O Demócrito aqui ele discorda disso aí. Ele vai partir do pressuposto de que o universo, tudo que existe é o átomo, que é esse elemento primordial, e o espaço, e o vácuo, e o vazio. Senão, o átomo não tinha como se mover. E para ele, os átomos estão em constante movimento, eles estão sempre se chocando uns com os outros, eles estão sempre se batendo no ar. E para que haja movimento, precisa existir esse espaço vazio, tá? Aí então é que entra o não ser na teoria atomista do Demócrito. Então, no começo de tudo, quer dizer, primeiro que não tem começo de tudo, né? Se o ser é eterno, então ele não tem começo, nem fim, ele só é. E sempre será porque sempre foi. Porque seu elemento constitutivo é imortal, inacabável, inexpugnável, imatável, imorrível, ele dura para sempre, ele nunca começou e nunca vai terminar, certo? Vocês têm mais ou menos consolidado na cabeça de vocês o que é essa ideia de imortalidade, né? Algo que está fora do tempo, que prescinde do tempo, que não se transforma. E por isso ele não começou e nunca vai terminar. Pelas razões que a gente até já falou lá com o Parmênides mesmo, que ele não pode sair do nada e não pode passar ao nada. Mas então não no começo de tudo, porque não há começo de tudo, mas desde sempre, então, existem átomos vagando no vazio. E esses átomos, invisíveis aos sentidos e perceptíveis só pelo pensamento, se encontram no vazio e se chocam uns contra os outros. Eventualmente, desses choques, esses átomos se encaixam, formando todas as coisas, formando tudo que há. Tudo que existe decorre dos choques entre esses átomos, que são as unidades primordiais, que são idênticas entre si. E as formas que a gente vê e as coisas que a gente percebe, tudo que constitui o mundo e o universo, tudo é resultado dessa soma de átomos. E esses átomos têm encaixes distintos, porque, lembrem, eles podem variar em tamanho, forma e velocidade. Átomos parecidos se somam com átomos parecidos e se afastam de átomos diferentes. Eles têm encaixes distintos, né? Porque se todos eles fossem iguais e se somassem indistintamente, todas as formas seriam idênticas. Aqui então, ele se aproxima do Anaxágoras de novo. Todas as formas de vida resultam do agrupamento desse elemento primordial, que é o átomo, e o desagrupamento desses átomos resulta na morte. Só que esses mesmos átomos, quando eles se separam, né, que o ser que eles compunham morre, os átomos não morrem, porque os átomos são eternos, infinitos, eles nunca começaram e nunca vão terminar. Eles continuam lá. Eles seguem o seu curso pelo cosmos, eventualmente se chocando com outros átomos semelhantes a ele e formando uma nova vida. O atomismo
ele é o limite conceitual dos pré-socráticos. Toda a elaboração que eles poderiam fazer sobre essas cosmologias e o relacionamento com o ser, a natureza do ser, a essência do universo, do que são construídas as coisas, quais são as regras de funcionamento do universo, todas todas essas ideias encontram um limite aqui com esses últimos pré-socráticos, que vão dar conta, portanto, de toda essa especulação sobre as cosmologias. Eles chegaram a algum lugar, é justamente esse problema que os próximos vão discutir, né? Num próximo momento, numa próxima fase da filosofia que vai ser inaugurada aqui mesmo. E na realidade esses últimos, a gente fala que eles são pré-socráticos por causa da sua área de pesquisa, né? Do seu tema, da sua proposta, da sua teoria, esses atomistas e enfim, todos esses que a gente falou até agora. Eles estão no conjunto dos pré-socráticos, mas eles eram contemporâneos do Sócrates. Então, cronologicamente, eles não são pré-socráticos. Mas por tema, pelo assunto, pela temática, eles ainda estão num momento anterior da filosofia, tá? E o Sócrates, então, vai inaugurar uma nova forma de questionar o mundo, o universo, enfim, ele vai mudar essa temática. Que eu até já comentei com vocês no primeiro bimestre, na nossa primeira incursão, não é? A gente viu que essa filosofia começa como cosmologia. Aliás, ela parte dos questionamentos que já eram feitos pelas cosmogonias, não é? Eram explicados pelos mitos, pelas narrativas mitológicas, fantasiosas. Aí então, a filosofia surge como uma tentativa de explicação racional daquelas mesmas perguntas. A cosmologia busca, então, a essência do universo, a formação das coisas, enfim. E aí, então, aí ela passa pela ontologia do Parmênides, não é? Que é o estudo do ser enquanto ser, a essência do universo e das coisas todas. E aí a gente tem essa tentativa de conciliação entre o ser e o devir, com esses últimos pré-socráticos, e passa para uma antropologia filosófica com o Sócrates. E tão importante ele será que, inclusive, vai dar um nome para essa distinção entre essas fases da filosofia da Grécia Antiga, os pré-socráticos e os que vieram depois dele, que vão, então, tratar dessa antropologia filosófica, que vai abrir as portas a questionamentos completamente diversos. Essa questão da physis, né, da natureza. Eles vão parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Vão parar de perscrutar a natureza e o mundo, o universo, as estrelas, e vão começar a questionar o sentido da sua própria vida, de questões puramente humanas. Por isso, uma antropologia filosófica, porque diz respeito ao ser humano e às suas questões, seus problemas, os seus questionamentos, enfim. Eu vou mandar no plural para vocês fazerem umas atividadezinhas, porque a gente precisa ir botando pontos finais nesses assuntos, tá? Que a gente tem passado até agora. Então eu vou escrever o enunciado direitinho, de maneira clara e inequívoca, mas ainda assim, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem, se for o caso, podem escrever nos comentários desse vídeo mesmo. Acho que eu vou criar aquela atividadezinha de perguntas para a aula Tira Dúvida da próxima semana, então vocês podem me mandar por lá também. Enfim, os canais de comunicação existem, tá? Qualquer dúvida, não se furtem de falar comigo mesmo, tá? Aquelas orientações que eu faço sempre, mas com vocês eu tive a oportunidade de fazer 2 vezes, né? Então essa é a terceira vez que a gente se encontra por videoaula. Leiam esse conteúdo na apostila de vocês, assistam essa videoaula, façam anotações sobre ela. É muito importante que vocês façam anotações sobre essa aula. Mas como que eu vou fazer isso? Olha, anota o título da aula, né, que é o tema maior que a gente conversou ao longo desse vídeo. Aí então você anota os principais autores que foram mencionados e as ideias desses autores. Olha, tem esse cara aqui, a gente começou falando desse cara. E a ideia dele é isso, isso e isso. E ela funciona desse jeito aqui. Ela se articula desse jeito, tem esses elementos que funcionam desse jeito assim, enfim. E aí tem esse outro cara aqui,
que fala coisas parecidas com esse primeiro, mas que é diferente nesse outro aspecto, e tem esse outro terceiro aqui, que tem ideias parecidas com os outros dois primeiros, mas difere deles nesse sentido, e se aproxima ou se afasta do Heráclito ou do Parmênides por causa disso ou daquilo, enfim. Façam tipo um roteirinho desse vídeo, que é para vocês assentarem na cabeça de vocês essas ideias que foram discutidas, que foram debatidas aqui. De outra maneira, vocês só vão escutar essas coisas, sabe? Acabou o vídeo e vocês já não lembram de mais nada do que eu falei. Eu mesmo já não lembraria. Precisa anotar essas coisas. E leiam na apostila porque vai esclarecer bastante essas ideias para vocês. Se alguma coisa ficou confusa, leiam na apostila que vai ser bastante esclarecedor, tá? Então, leiam o texto, assistam o vídeo, façam anotações, comparem essas três coisas e aí vocês escrevem para mim, que é a atividadezinha que eu vou pedir para vocês fazerem. E aí, tendo qualquer dúvida, falem comigo, a gente vai se conversando. Assistam outros vídeos sobre esses assuntos para esclarecer, para tirar eventuais dúvidas e vamos em frente, tá? Não falta muito mais para a gente terminar agora. Eu pretendo dar uma andada melhor com esses assuntos, porque, como eu falei no começo, a gente já está ficando sem tempo. Bom, é isso aí. Já me alonguei demais, esse vídeo está bastante grande. Então é isso, qualquer coisa a gente vai se conversando, tá? Até mais.